Noite você vai participar? Então, eu vou, mas vai ser acho que no celular, viu? Que tô sem internet em casa. Não, mas tudo bem. Aí eu tô lá em casa e eu arrumo uma boa. Tá, desculpa. Que isso? Não tem porquê. Beijo pra vocês. Tá muito alto aí para vocês? Fala aí, Alexandre. Bom dia para todo mundo. Agora sim, agora dá para ouvir. Não é aquele reverbera na sala. Ó, fecha essa porta ali, faz favor. Sei. Essa nova. Quem que vem aí? Ale, pode ficar com uma coisa fechada para você não ficar gastando bateria. Beijo para você. Beijo. Você está aqui ou está em Sampa? São Paulo, agora eu moro aqui, né, Edu? Eu voltei para minha casa. Tá bom, então. Você lembra? Era a sala de aula. Acho que era antes. Tinha tanta gente numa terça-feira, não sei se você lembra da terça-feira. As estudos, era sala de aula. Não, tem que caber, você fica aqui. Pai, Então vamos fazer uma coisa? Vamos fazer oração. Espera aí. Põe aqui, ó. Isso. Aqui, ó. a irmã dela também. Sandra. Nossa, uma memória é boa. A esposa não tem, não. Não, é Tinha um livro também. Não tinha um senhor que faleceu. Meu terceiro ó. Você era pegando Você a gente está viu meu celular? Teu celular não está na bolsa? Na bolsa, aqui, ó. Qual que é a questão mesmo? 372, né? Você fala que a minha letra é boa, isso é que é a sua. É que eu vou precisar dar seu celular. Não, eu não preciso. Eu tenho aqui, tá? Só um momento que não é uma mesa. Eu vou ter que fazer energia para comer uma mesa. Tem que colocar, deixar no negócio que você toca assim, aparece o horário. Tá bom? Porque geralmente aquele que Ah, você quer ir daquele lado. dois camaradas. Não posso levantar. Eu vou pagar comida. Bom, pessoal, vamos fazer a prece de início? Alexandre, está me ouvindo bem? Papai, fala. Mais difícil para eu deixar. Consegue aqui. O novo endereço é o HU. O menino lá mandou. O anterior, espero que a pessoa não esteja mandando mais, não vai ver. Ah, entendi. Então vamos fazer isso. Muita alegria que nós retomamos as atividades ao domingo. Já não era sem tempo, né? Que sempre que a gente não se encontra para isso. Mas é com muita alegria que aqui estamos e agradecemos a equipe espiritual pelo carinho, pelo amparo, pelo amor que sempre demonstra e nos envolve nessa atmosfera amorosa quando aqui chegamos. Pedimos, Senhor Jesus,
e todos os espíritos que aqui estiverem estudando conosco se sintam abraçados por todos nós. Possam eles refletir em tudo aquilo que vamos ver, estudar, comentar, conhecer um pouco mais da doutrina espírita, da necessidade do progresso espiritual baseado no Evangelho de Jesus, na prática do seu Evangelho. E nada mais é do que um código de luz que ilumina o nosso caminho, que ilumina a nossa caminhada. E esse código de luz nos traz uma convivência de muito amor e carinho, não somente entre amigos, mas também entre todos nós que ainda temos desafetos, ainda temos desconfianças pela nossa interioridade moral. Nós temos a certeza de conseguir montar os bons espíritos para seguirmos nessa jornada, com base no Evangelho, no conhecimento que estamos obtendo. Para abrir a nossa reunião, nós depositamos na sala a nossa prece em benefício do irmão mais necessitado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, conforme perdoarmos todos. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E assim seja. Eu diria que para ser eficiente no tamanho de sala, o ideal é deixar com 23. E vi que ele não consegue, então ele fica. Sério. Aí depois ele vai estar Sim, muito, mas é que estava muito quente quando chegamos aqui. Aí a coisa deixou lá. Chega no hospital. Não, Mas ele aqui fica já realmente um barulho. e não consegue mudar muita coisa. 23 a 25, eles falam. Agora, quando a gente acha 25 fresquinha, que a coisa está séria. Bom, todo mundo aqui, né, já sabe como a gente faz. Né? A Márcia está sem a cadeirinha dela, né? Olha lá, já pegou. Ele vai buscar. Você foi buscar, que bom. Mas Feliz. Muito bem. Então, nós vamos retomar os estudos. Eu só queria dizer o seguinte, que no domingo que vem, o Renato vai estar conduzindo o estudo, ok? Porque eu vou passear. Isso aí é o meu aniversário. Domingo que vem é meu aniversário. E eu, sempre me encontro, porque 8 de fevereiro de 56, vou fazer 70. Redondinho. E no dia 6, eu tenho que dar o braço a torcer. Sonhando. Né? Conseguiu ficar comigo 44 anos. Então, é um prazer muito grande. E a gente sempre viaja nessa época. A gente sempre manda. Sempre que possível, né? Então, pode sair. Eu tenho que falar isso, sempre que possível. Eu já vou buscar lá alguém para a semana que vem para ver esse domingo. Quem quer levantar a mão? Tem vários Alguns candidatos. espíritos levantaram. Encarnados, sim.
Quem falasse primeiro ia ser, tá vendo? Pronto, já escalei você. Mas tem algum candidato melhor, não sei. Aí ela não veio a semana que vem para não vir. A intenção é. Nossa, vai. Bom, né? A intenção é. Isso é possível. Exato. Muito bem. Então, vamos retomar o capítulo. 7º, retorno à vida corporal. Não fui eu que escrevi essa questão. Então, vamos ver. Qual o objetivo da providência criando seres infelizes como os cretinos e os idiotas? É 372. 372. Lembra? 372. Gente, é importante a gente lembrar a época do livro, né? 1857. A palavra cretino ou idiota era, inclusive, uma questão médica. Os médicos definiam as pessoas desta maneira. Ok? Era idiotia e cretinice, eram as duas doenças que eles falavam. Que hoje nós tratamos, por exemplo, a paralisia cerebral, que deixa a pessoa sem condição de comunicar, certo? Ou aquelas que trazem, né, dificuldades grandes, né, em processos anteriores de suas vidas e não conseguem ter uma convivência social natural. E é por isso que eles chamavam na época de cretinos e idiotas. Ok? Então, tem gente que fica querendo mudar o livro dos espíritos para acomodar na linguagem atual. Eu sou absolutamente contra por quê? Por isso, porque tem um autor, né, que é o Allan Kardec, amparado pelos espíritos. E essas foram as perguntas e essas foram as respostas. Nós só trazemos para o contexto, né, natural de hoje. A gente explica essas coisas. É importante a gente falar sempre, porque tem que ver aquela época, uma coisa era. Hoje, provavelmente, essa cretinice e idiotia, você teria que ter uma página só de síndromes que a gente conhece hoje. E não era, naquela época isso não era ofensivo. Porque era um registro, uma coisa médica, né? Era um diagnóstico, exatamente. Nossa, esse óculos aqui, se eu pôr, eu não deixo nem. Nós vamos mudar essa lâmpada. Não, mas ela foi para mim tá ótimo. Para mim, não sei se tiver. Faustinho. Não pareceu. Mas, enfim, a gente sempre que possível vai contextualizar os termos, como o Eduardo falou. Não deve ficar mexendo em coisas só para adequar a linguagem atual. Tanto que tem livros do Kardec que tiveram que acrescentar adendos a respeito de escravidão, ok. Existe mas a gente tem que levar em consideração e respeitar sempre o que o autor disse, né? A visão da época mesmo. Eu brinquei, obviamente, que não foi eu que escrevi, mas Sempre fecha a porta lá no calendário? para mim está ótimo. Muito bem, a resposta. São os espíritos em punição, habitando corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que se encontram de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou desarranjados. Tem uma segunda pergunta dentro dessa, que é assim. Não é exato, então, dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? Eles respondem assim, jamais dissemos que os órgãos não tivessem influência. Eles têm uma influência muito grande sobre a manifestação das faculdades. Porém, não dão as faculdades, e aí está a diferença. Um bom músico com um mau instrumento não fará boa música. E isso não impedirá que seja uma boa música. Então, não é que não dá aqui. Vamos fazer. Então, a resposta é clara. Quando nós estudamos na sequência os livros do André Luiz, principalmente quando a gente estuda o livro Missionários da Luz,
os seus capítulos 12, 13 e 14, que trata da reencarnação de um espírito chamado Segismundo, né? Que traz a sua vida. Nossa, Você acordou, pessoal. não, é que foi o cabo que está. Só armadilha de primeiro dia. Vai correr. Nós vamos mudar. A gente vê naquele livro, né, exatamente como que se processa a reencarnação. Né? Lá é um exemplo bom que o André Luiz vai nos ligar em que o novo corpo, né, vai ser programado. Você programa, né, de acordo com aquilo que nós vamos ter de passar, pela prova que nós nos decidimos a passar, né, é feita a programação. Para aqueles que têm condições de fazer essa escolha, certo? A coisa é arrumada para isso. Mas, né, aqueles que não têm essa condição, eles vão trazer, né, as suas atuais condições antes de reencarnar. Então, se são espíritos que enlouqueceram e ficaram enlouquecidos no plano espiritual e precisam de um choque reencarnatório, vamos dizer assim, para poder sair daquela condição, ele virá com o seu cérebro desarranjado. Agora, a gente pode também passar por determinadas situações em prazo definido. Então, no caso do Segismundo, o mentor espiritual, ele escolhe lá um determinado espermatozoide que ganha a corrida para infectar. Desculpa falar, perdão, mas às vezes até é isso mesmo. Fecundar o óvulo. Fecundar o óvulo. Porque ele tinha encontrado naquele espermatozoide uma determinada característica que levaria o Segismundo reencarnado de novo, uma nova existência, a provavelmente ter um infarto com 50 anos. Tá? Então, ele teria um infarto. Ele é uma doença do coração e seria um infarto. Por quê? Porque ele tinha matado o novo pai, em vida anterior, colocando uma faca no coração. Né? E aquilo marcou ele profundamente e tal, aí ele pede perdão, os três se acertam, ele ganha e vai reencarnar. Portanto, nós trazemos no nosso perispírito aquilo que somos e aquilo que vamos passar. Então, no livro Memórias de um Suicida, o espírito ele vai reencarnar e ele tinha usado as mãos mão direita para matar uma pessoa e aquilo lá é tão forte dentro dele que a mão dele fica toda seca. Em espírito, o espírito dele traz aqui. E vai reencarnar e levar na criança essa deformação do seu perispírito. Portanto,
o perispírito impinge ao corpo físico alguma coisa, e o corpo físico vai agir nessa situação. Então, o cérebro, né, vai ser tal, os órgãos físicos serão afetados de forma tal que não vão permitir ao espírito falar, se expressar, conversar, ter uma vida social, porque o seu cérebro físico não vai permitir, porque está lesado. E é nesse sentido que eu uso essa palavra sempre. O seu corpo físico age como um filtro para as matérias do espírito. Então, nessa encarnação, ele deixa, quando ele morrer, né, ele deixa aquele corpo deformado, que foi uma existência de dor e sofrimento, que ele não pôde, como espírito, se manifestar, mas, quando ele vai para o mundo espiritual, é um espírito vivo. Se ele fez essa transformação, ele deixa aquela doença mental, né, para trás. Ficou. E aí ele tem essas encarnações dolorosas, difíceis, né? Mas o espírito depois sai liberto, né? Vamos dizer assim, muito melhor do que estava. Sempre uma aprendizagem do espírito. Não, aprendizagem do espírito. A gente tem que lembrar o seguinte, foi pessoal. Queria só falar, eu não vi, mas eu encontrei um filminho que se chama Reencarnação das Pessoas. Espera só um pouquinho. Gente, mil perdões, mas eu preciso que feche a janela lá e feche essa porta. Não é legal. A gente explica para falar o pessoal que o inverso é verdadeiro. Que interessante. Pronto. Ela falou que tem reencarnação feminina e reencarnação masculina. Então, Não, mas deve ter. você não leu o livro? Mas eu não vi. Que se chama Reencarnação de Jesus. É meia hora, eu não li. Mas tem que Se é o mesmo seja mundo, Nossa, será que tem isso? tem muita coisa histérica, assim, que os não é nenhum só, tá? Todos questionando. As espíritas fazem, mostram, assim. Normalmente tem vários pedacinhos de livro. Normalmente não são boas atuações, mas dá para você ter uma ideia. Não, é verdade aqui. Não, falei que o reencarnação de Jesus não são pessoas mesmo, sabe? Ela falando da beleza da ela pensando em passar o dedo. Interessante. O Chico já tem algumas coisas também. Então, a gente tem sempre também duas coisas importantes que eu considero. A primeira é que são sempre aprendizados para o espírito. Não tem punição, mas o espírito sai daqui melhorado para aprender. É organizado. E dependendo do tipo de aprendizado que esse espírito escolhe, isso pode ser atenuado durante a encarnação. Eu não lembro o que acontece, seja no fundo do tempo que eu li, mas não existe fatalismo. Estava programado no pai para 50 anos. Se ele consegue levar uma vida digna, enfim, dentro dos parâmetros morais que se espera, olha, pode não ter, pode ter uma gira, pode não ter nada. Né? Então é importante a gente pensar no fatalismo. No caso do problema no cérebro não funciona, dificilmente você vai conseguir ter voltar isso. Mas, foi. Isso aqui a gente vê também hoje, muitos casos que eu vou presente, acho que o ano passado, que eu conheci uma criança que nasceu com paralisia cerebral e que, devido a toda a infraestrutura familiar, o cuidado, tudo, eles conseguiam, se mantivesse na escola, com manifestações. Então, parece que é um espírito extremamente inteligente e ele consegue
a parte intelectual, lógico que Sim. limitadas as Limitações, formas de manifestação também, né? Mas tem aquelas linguagens ditadas e tal. Então, por exemplo, a questão da matemática, ele está se desenvolvendo, ele está com 15 anos hoje. Então, assim, hoje também a gente vê um monte de trabalhos, né? Provavelmente ele teve a oportunidade de nascer nessa família. Sim, tudo isso tem que ser. Nessa época. Esta época, tudo isso é verdade. Mas não retira a dificuldade, só facilita a manifestação das qualidades que ele tem. Ele pode se propôs, inclusive, pegar sempre o lado bom da coisa, se propôs a mostrar que é possível você conseguir reverter determinadas situações, não totalmente, mas Sim. dentro do possível. Então, ele fala, não, vou lá, todo mundo no meio que vai dar sequência a isso, e isso mostra para outros que tem dificuldade que é possível. A gente não pode esquecer, Deus é misericordioso, ele não vai fazer nada que seja injusto ou não seja gorduroso. Então, tudo tem um motivo para acontecer. E tem um comentário do Kardec aqui, que eu acabei não lendo. Ele fala o seguinte, que eu acho interessante. É necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral suplanta o obstáculo que lhe opõe à matéria. Mas existem casos em que a matéria oferece uma resistência tal que as manifestações são obstáculos ou desnaturadas, como na idiotia ou na loucura. São casos patológicos e, nesse estado, a alma não gozando de sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade dos seus atos. José, está dizendo assim, ó, se um idiota atacar e matar alguém, né, é uma situação, né, a sua condição totalmente fora da normalidade, perde a noção de que não se pode matar. E ao matar, a lei humana diz, olha, quem quer buscar a ação, né? Ele buscava tem que. E, portanto, ela não contém. Ela pode colocar, para ficar detido no hospital psiquiátrico, porque de repente pode matar outros. Né? Mas fica detido. Mas não no sentido de prisão condenada a 12 anos. Fica passado de convívio por questões óbvias. Em situações assim, Sim, patológicas. patológicas. Não, mas aí hoje a gente sabe que são patológicas, tem um espírito lá. Então, mas para a sociedade civil, para a lei humana, é só a partir da que chama inimputáveis. Mais alguma coisa? Pode tocar para a próxima? Não. Qual será o mérito da existência para seres como os idiotas, os cretinos, que não podem fazer nem bem nem mal, não poderem progredir? Resposta bem. É uma expiação imposta ao Augusto que fizeram certas faculdades. É um tempo de prisão. Ele continua. Um corpo idiota pode, assim, abrigar o espírito de um homem de engenho na existência procedente? Sim. Precedente. Esse precedente, falei procedente. Precedente. É a sua cadeira. Voltando, o corpo de idiota pode, assim, abrigar o espírito que animou um homem de gênio na existência precedente? Sim, o gênio, às vezes, torna-se um flagelo quando pensa. Eu vou falar a observação do Kardec, também tem que falar tudo mundo. A superioridade moral não está sempre em razão da superioridade intelectual. E os maiores gênios podem ter muito a esfriar. Daí resulta frequentemente que eles, para eles, uma existência inferior a que tiveram por uma causa de sofrimentos. Os entraves que o espírito experimenta em suas manifestações, que são como as correntes que comprimem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que o cretino e o idiota são estropiados pelo cérebro, como é o oposto pelas pernas e o cérebro pelo.
Isso, Maria. Deve estar na Não está na sacola ali. está na sacola desse. Então, pega, por exemplo, o petróleo. Veja, no auge, né, da sua produção musical, ele já estava tudo. Ele tinha ficado tudo. Uma condição dele, e ele não conseguia ouvir, senão colocando a mão para poder sentir, né, as notas, as vibrações sobre o piano. Então, vejam que é uma limitação impressionante. Né? Porque aquilo ele não consegue. Ele era um compositor, mas é um compositor fantástico. E também ele tocava piano. Tem uma história, né, que conta, ele, exatamente por causa da surdez, ele começou a se isolar do convívio social. Então, um dos maiores amigos dele faleceu. Ou a mulher, os pais da vida dele. E aí ele foi, antes era na casa, era o velório e tal. Ele foi lá, não falou absolutamente nada com ninguém, ele entrou, tudo saiu para lá. Mas ele ficou tocando por mais de 30 minutos, né, músicas em homenagem àquela pessoa. Não é que ele gostava de. Eu quero ver meu choro por causa dessas coisas. Eu sou muito assim. Mas veja a capacidade dele poder, né, vencer essa dificuldade que ele tinha na comunicação e expressar o seu sentimento, né, de perda. Então, o espírito faz um esforço, ele tem essa dificuldade. Tá? E é uma tortura para ele, é muito complicado. Mas, né, é a forma que ele próprio encontra, né, para eliminar da sua mente, da sua consciência, tudo aquilo que ele abusou em vidas anteriores, tudo do bom quando tinha o corpo perfeito, mas causou dor e sofrimento a tantas e tantas pessoas. E aquilo fica marcado, né, na consciência. Então, a nossa consciência, entre aspas, dos códigos. Você tem que passar por uma prova para você entender o que é causar sofrimento ao outro. Né? E é assim que a reencarnação explica para nós o quanto de dificuldades que a gente ainda tem em termos pessoas reencarnando com muitas dificuldades. Hoje, graças a Deus, essas pessoas não ficam mais escondidas. Porque elas eram escondidas. Agora não. A sociedade inteira que trabalha essa sua compreensão. Muito importante. E a gente não pode ficar dizendo assim. Né? Por isso que o Espiritismo ele é consolador e ao mesmo tempo esclarecedor, mas ao mesmo tempo consolador. Né? Isso é só o próprio Espírito, né, que necessita desse tipo de encarnação
para poder progredir, chegar ao mar. E ele não está sendo punido por essa. Se você tem essa convicção, você tira da cabeça esse negócio que Deus está punindo meu filho, meu ente querido. Né? Não é assim. Ou a nós mesmos. Deus não pune. A não ser que você entenda assim. Deus são todas as leis imutáveis criadas por ele. Mas continua não sendo punição, é o próprio espírito que pede para passar. Então, Se você está pedindo. Não, as compulsões, a gente sabe que existem, mas vamos pegar na dentro da normalidade, o espírito adquire a consciência daquilo que provocou no outro, é a hora que ele vem e fala, nossa, eu preciso aprender de uma outra forma. E é quando você vem com essas. E outra coisa da reencarnação, nunca como se explicar a bondade e a justiça divina ao mesmo tempo. Ou Deus é bom no lado, e é injusto, ou ele é justo, quer dizer, não dá, né? Você tem que a reencarnação de qualquer forma você não mostra isso. E outra coisa aqui no final, que no comentário do Kardec, acho muito importante sempre lembrar, né? Que a superioridade moral não está sempre razão a superioridade intelectual. Isso é importantíssimo, porque não vai errar, as asas são diferentes muitas vezes. A gente vê ali Caminho da Luz, os espíritos que são degradados para cá, que vem de Capela, no planeta em volta de Capela, eles tinham alcançado esses espíritos num avanço intelectual muito grande. Só que o moral não acompanhou. Aí, ó, gente, vocês vão para o lugar o suor do rosto e tal. Exatamente, mas é porque quando a gente vê essa queda do paraíso, nada mais que a demonstração do sol chegando aqui, porque os caras não foram trabalhar. Como nada ainda funciona na criação, eles fizeram que o planeta aqui também progredisse intelectualmente, mas eles tiveram que sofrer, tiveram que aprender a necessidade do crescimento moral, para e passo com o crescimento intelectual. Então é interessante a gente ver, nada nisso acontece por algum motivo. E no final das contas, a bolsa do Rio do equilíbrio. Nós temos que equilibrar todas essas leis, porque nós temos e outras que ninguém conhece que existem. Algo mais ou podemos ir para a próxima? vai para a próxima. É a 374 agora. O idiota, no estado de espírito, tem consciência de seu estado mental. O estado de espírito maiúsculo é fora do corpo. Isso. Espírito. Quando estado de espírito, tá? Fora do corpo físico. E ele usa E maiúsculo quando ele se refere ao espírito, não ao espírito da ideia. Isso é uma coisa, ele usa minúsculo. O cara era muito funciona. Para não deixar as dúvidas, ele criou todo um. Sim, muito frequentemente. Ele compreende que as cadeias que entravam no seu voo são uma prova ou uma expiação. No nosso trabalho de diurno, nós recebemos, muitas vezes, espíritos que lá no solar não conseguem se manifestar, conversando com você. Mas, saindo de lá, ele vem e, usando o médium, ele se manifesta, conversa, expõe seus sentimentos, seu domesticamento. Portanto, como espírito, ele consegue se manifestar. Por meio do médium. Mas como no corpo físico, na hora que ele vai no seu próprio corpo, ele não consegue expressar. É muito interessante. Isso a gente vê isso claramente. E não é incomum, não. Ele sai do corpo, está dormindo lá, sai do corpo, vem aqui, conversa, recebido pelo médium, conversa. Depois ele mexe a tela, eu posso.
Vira e mexe. E aí, né, senhora, você fala, ó, deixa eu não precisa torcer a mão, e aí ele É prazer, não vem sozinho. é sozinho. Muito fácil. Ele fala, no final, era quase no fim, ele fala assim, ó, não sei quem está me chamando, deixa eu ir, tem que voltar. Ele volta. Gente, isso acontece não só com o pessoal lá, mas não é incomum que se ter contato com espíritos em TI, passando por processo de instituição, às vezes, para tratamento, para conversar, comunicação do espírito de carne. Não é comum. Não é comum. Às vezes você nem percebe. O médico pode até sentir uma certa dificuldade, mas o dialogador, cara, às vezes termina e fala que estava encarnado, mas fala, tá. Porque para mim estava fora do corpo. Né? Não é incomum. Eu acho assim, eles têm tanta consciência da verdade, né? Assim, uma vez, numa facilidade, ele não faz, ele virou para a dialogadora e falou: será que se você me visse do jeito que eu sou verdadeiramente, você iria me amar? Falaram dele. E assim, eu tive a oportunidade de ver uma ciência. Isso que era uma hora da Ele se assustou. Não, me assustei. Não, ele assustou. Eu sei que É interessante para ver como que eles têm a consciência verdadeira. E eu não consigo. A justiça e a bondade divina ao mesmo tempo, certo? Pode ir para a próxima, gente? Vamos para a próxima. Grande resposta. Essa é a Dora. Qual é a situação do espírito na loucura? Está cheio Deixa eu ver o horário. O espírito no estado de liberdade recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, encontra-se em condições muito diferentes e na contingência de só o fazer com a ajuda de órgãos especiais. Que uma parte ou o conjunto desses órgãos seja alterada, suas ações ou suas impressões naquilo que concerne a esses órgãos ficam interrompidos. É todo instrumento único músico. Se ele perde os olhos, torna-se cego. Se perde o ouvido, torna-se surdo, etc. Imagina agora que o órgão que preside aos efeitos da inteligência e da vontade seja parcial ou inteiramente atacado ou modificado, e que será fácil compreender que o espírito, não tendo mais a seu serviço, senão órgãos incompletos ou desnaturados, deve lhe resultar uma perturbação da qual, por si mesmo, no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas não é o Senhor para determinar. Até poética. Sim. Quer que leia a continuidade? Pode comentar isso. São comentários que é muito interessante. Mas a gente precisa lembrar que todos os nossos órgãos passam por maturação durante o crescimento. Também assim o cérebro. Então, o cérebro já, quando o espírito vai reencarnando, como o cérebro é o ponto inicial, na verdade, porque é ele que comanda a formação do corpo físico, as primeiras coisas que ocorrem é a formação da coluna cerebral, da parte cerebral. Que é o que reside, vamos dizer assim, a mente principal ponto de ligação. O cérebro vai estar lesado desde o início, mas essa lesão está no cérebro do espírito, atingindo ao corpo físico as suas lesões. Então, fica aparecendo aqui, do jeito que eu ouvi a leitura, que os espíritos estão vendo
corpo já está assim. E aí o espírito só vai utilizar um corpo já imperfeito. Como se fosse o corpo que fosse imperfeito. Para que o espírito não pudesse se manifestar. E, na verdade, é o contrário. Né? Não, eu fiquei em dúvida na segunda parte, é justamente isso, Magalhães, já leu a segunda parte. Então, lê a segunda parte. Porque aqui eu estou falando de segunda, eu falei, bom, ele está falando que o corpo já vem preparado para o espírito assumir. E não é isso. Olha só a segunda parte. Então, sempre que o corpo e não o espírito está desorganizado, está falando do corpo, não do espírito. É a resposta: sim. Mas é preciso não perder de vista que, do mesmo modo que o espírito atua sobre a matéria, esta reage sobre ele em uma certa medida. E que o espírito pode se encontrar momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe suas impressões. Eu não concordo com você. Eu estava fazendo aqui essa colocação. Vocês entenderam por que ele está questionando aqui, né? Como se o corpo fosse preso. Exatamente, não é. Aqui não deixa tanta dúvida, mas quando eu li a segunda, eu falei, não, não é isso. Ele está dizendo que o corpo foi preparado com defeito para o espírito vir. Não, é o espírito que comanda a formação do corpo. Só se... Eu ia falar, só se a intenção seja na hora do próximo over, aí o corpo já vai perto, né? Vai estar sendo preparado só sobre isso. Com as deformidades necessárias. Não, o corpo não seria pré-existente. Sim. À medida que o espírito vai escrevendo, aquele corpo já está sendo Mas formado. Mas é o espírito que está comandando, né? Aqui no caso da impressão que o espírito no corpo já está torto. Eu acho que a gente escrever, né? Pode ser, mas o conceito fica. Mas ele traz aí dubiedade. Bastante. Pelo que a gente entende, né? Estudando e vendo todas as coisas que a gente ouviu e lendo do livro do Fred, outros livros, é o espírito que traz isso. É ele que é o pré-existente, é ele que é o pós-existente. E, portanto, é importante ficar claro que o doente é o espírito, não é o corpo. Senão você pode pensar no corpo, o espírito está perfeito, e por acaso acontece alguma coisa durante a concepção. Pode acontecer. Não, mas isso não seria comandado pelo espírito. A coisa acontece do nada. O cara veio com peguei o carro com problema. É isso mesmo. Você lembra que eu contei já a história de um casal de amigos que teve um menino e esse menininho, esse espírito, né, dessa criança, claramente era o espírito que trouxe a epilepsia para a mãe, né, que ao longo de toda a encarnação, a mãe dele depois, né, ela tinha episódios de epilepsia muito graves, né? Aí ela foi se estabilizando com as medicações e tudo, e até que chegou uma hora que ela decidiu, quero ter filho. O casal que deve ter filho. Ela parou de tomar medicação e tal. Não parou, ela reduziu. Ela reduziu, mas o ponto é que ela teve a criança. E eu fui mexer com meu pai. O senhor falou que a criança ia nascer com um problema. Certo? A criança é perfeita, normal, não tem problema nenhum. É um menino lindo, tal, coisa. Não crie esperança. Não crie esperança. Assim, eu pensante, fazer 1 ano de idade. Uns 3 meses. 3 meses, né? Sei lá. Não, 3 meses. Com 3 meses ele teve problema. 3 meses. Foi 3 meses. Como é que é o nome? A meningite linfoplástica e ele ficou com o cérebro lesado. Né?
mas a paixão dos pais pela criança e da criança pelos pais é impressionante. A ligação que existe ali, certo? O amor, o carinho, a paciência para levar o Pedrinho para frente nessa. Que hoje está com quanto? Tá? Ele deve estar com 20 anos. Não, quando nós voltamos de Londres, em 1989, eles voltaram em 90. Pô, nós também tivemos. Já deve estar com 30, lá vai perto, igual o Bruno já está com 35. 35. Então, esse menino já está com 40, não estou falando nada. Não é? Posso ler a última frase, senão vai ficar pendente aqui. Pode acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por ter sobre o espírito uma influência da qual não se livra senão depois de uma completa separação de todas as pessoas materiais. Bom, isso também é razoável, isso aí tudo bem. 376. Mas a doença É importante isso aí, porque quando eu li, eu não me toquei. O Eduardo percebeu. Quando eu li a segunda parte, eu vou algo estranho aqui. Quando a gente associa com o mecanismo da missionários da luz, né? Aí a gente vê exatamente isso. A formação do corpo ela já é influenciada, seja pela autonomia do espírito, ou seja, pelo entorno, por quem vai poder escolher o experimentador. E o outro. Sim. Você vê que perfeição que é lá, né? Isso é mini-mé. Então, graças a Deus, estamos aqui para poder purificar os as consciências, que não Sem dúvida, né? Então, vamos botar nosso conversa. Vamos tranquilizar a nossa mente, o nosso coração, agradecendo a equipe espiritual, nos colocando numa posição para receber o resultado espiritual, renovador de energias, todo o centro de forças que organizam, que se harmonizam, trazendo bem-estar físico, bem-estar emocional, e que nós possamos estar sempre com a nossa mente aberta, nosso coração, pronto em todas as nossas atividades ao longo desta semana, sempre vigiando os pensamentos e abrindo a nossa mente para a intuição dos nossos mentores espirituais, para agir sempre no tempo, a paz, a saúde do mundo. Agradecemos ao Espírito pela sua presença entre nós e deixamos a nossa prece final de encerramento. Guardada ali na sala para atender a todos aqueles que sofrem os dores das guerras, que possam a nossa prece ser dada para aqueles que buscam paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos sempre. Perdoai nossas dívidas, como perdoamos nossos pecadores, perdoai nossas ofensas,
Não, nos deixei cair na tentação. Mas o gasto normal e que assim seja. Está exaltado. Tchau, Alexandre. Já foi. Já foi. Ainda tem. Já foi. Não consigo